Eu já comentei, né, em outros momentos a respeito do trabalho do psicólogo, né, na justiça, sobre perícia e assistência técnica. Como é uma atividade que tem bastante demanda já, né, eu acredito que há pelo menos uma década e meia, né, eu vejo que é importante explanar um pouco mais a esse respeito. Bom, a perícia, ela pode ocorrer em qualquer área do conhecimento. E o perito é uma pessoa que é expert em uma determinada área, né? Então, é uma pessoa com formação específica, em uma graduação, e que deveria ter experiência e conhecimento teórico suficiente para fazer uma avaliação, né? Porque a perícia é uma avaliação, né, a respeito de algum evento, né? Além desse conhecimento, né, na área de graduação e de um embasamento teórico, né, que fortaleça, né, aquilo que ele vai avaliar, também se deve ter uma capacitação na própria questão relacionada à perícia, né? Para que uma pessoa não cometa erros, que não faça alguma coisa que venha a prejudicar alguém, né? Ou algo antiético. Então, deve-se ter uma capacitação específica a respeito de perícia. O perito, né, ele será, né, na justiça nomeado pelo juiz, né, e irá verificar se aquilo que se tem uma dúvida, né, porque a perícia existe para sanar uma dúvida, né, se não tem dúvida em nada, né, não há necessidade de uma perícia. Então, o juiz vai nomear, né, uma pessoa na justiça gratuita, né, o profissional ele vai, né, através do site, né, do tribunal, se inscrever, né, enquanto perito, e havendo casos, né, ele pode ser chamado, né. Essa inscrição dele, na verdade, é uma habilitação, né. Já há algum tempo, né, com uma mudança no Código Civil, os peritos, eles sempre deveriam estar inscritos no site do tribunal, né, naquela comarca específica, para que o juiz fosse nomeando, né, a partir destas inscrições, né, que esses profissionais fizessem, né, por uma ordem mesmo de inscrição. E aí, né, nomeando-se essa pessoa, né, para fazer a avaliação, as partes, que pode ser, né, o requerente, né, e o requerido, tem a possibilidade de designar o assistente técnico, né, que é um profissional daquela mesma área e que, de fato, também tenha capacitação em assistência técnica e que possa acompanhar o desenvolvimento da perícia, né? Nós, psicólogos, não podemos estar presentes no local da perícia, no momento da perícia, mas, evidentemente, temos acesso a tudo que for necessário e também, se necessário, né, podemos agendar um horário e conversar com o perito, né, enquanto assistente técnico, né, dando aí as suas impressões sobre o caso ao perito, né, não no sentido de querer convencê-lo, evidentemente. Então, o assistente técnico, ele é um profissional também extremamente importante, né, naquele momento, porque ele tem aquela formação específica daquela área. E, além disso, ele sabe, né, dar andamento aí a todo o rito, né, processual relacionado à perícia,
ele será, evidentemente, um grande parceiro do advogado, né, na defesa da causa. Claro, né, que nós estamos falando de situações éticas, né, que um profissional não vá, né, trabalhar, né, em casos em que aquilo fere, né, a sua dignidade, as suas concepções, né? Então, ele é um grande parceiro do advogado, né? Então, de início, o assistente técnico irá, depois, evidentemente, né, que entrevistar, né, a pessoa que será seu cliente, né? E ele é um profissional que vai atuar de forma particular, né, autônoma, especificamente para aquele momento do processo, né, no momento em que estiver ocorrendo a perícia. Então, de início, ele vai ler o processo, né, conversar com o seu cliente e elaborar quesitos, né, que são perguntas a serem feitas ao perito, né? E ele envia isso, né, ao advogado que vai anexar o processo. E o perito deverá responder às questões, né, formuladas pelo assistente técnico. Após, né, a elaboração da avaliação, né, da perícia, portanto, o perito ele irá elaborar o seu relatório, né, pericial, né, ou laudo. E este irá, né, para o crivo do assistente técnico, que irá concordar ou discordar daquilo que está lá relatado. Em havendo concordância, alguma coisa mais breve, né, manifestando ali o motivo, né, de sua concordância, né, teoricamente ou não, né, simplesmente dizendo que concorda com aquilo que está colocado, ou ele refuta, né, aquilo que ele vê que está inadequado, que apresenta alguma questão ética aí, né, desfavorável, né, colocada pelo perito. Ele questiona, né, várias coisas, né, que possam estar ali e que mereçam, né, de fato, um confronto dele assistente técnico, né? E aí, né, depois que ele faz essa manifestação, claro que nós estamos falando que para tudo isso existem prazos, né, que não podem ser perdidos. Então, o assistente técnico envia sua manifestação, que é anexada ao processo, e muitas vezes o juiz, né, pode se basear naquilo que disse o assistente técnico e também, né, naquilo que diz o perito, ou os assistentes técnicos, né, quando ambas partes têm, né, os seus, e aí já, né, promulgar aí a sua sentença. Ou o juiz pode pedir ao perito que responda aquela manifestação, né, elaborada aí pelo assistente técnico. E assim, né, uma perícia, ela não acaba sendo, né, alguma coisa que vai ter uma visão de um profissional que não é daquela área específica, como seria, por exemplo, o advogado. Se naquele processo não existe um assistente técnico, quem vai, né, avaliar, quem vai verificar o que está presente lá no laudo, né, no relatório pericial, é o advogado. E ele não tem condições técnicas, porque não é da área dele, evidentemente, para fazer uma manifestação condizente com aquilo que seria necessário. Então, um advogado, né, preocupado, né, e realmente que tenha, né, toda aí essa visão, né, processual, ele sempre vai orientar o cliente a procurar um assistente técnico quando ele sabe que haverá, né, uma perícia, né? Então, ele não precisa esperar a perícia ser já, né, publicada, né, pelo juiz, né, em termos de que vai acontecer. Mas ele já pode pedir para o cliente que vá já atrás de um assistente técnico. Quando a perícia for ocorrer, que estiver publicado, já existe esse profissional.
porque não tem muitos, né? Realmente com capacitação suficiente para essa empreitada. Portanto, seria muito importante que sempre que houver uma perícia, que exista a figura do assistente técnico. E o bom advogado sabe disso.